Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar com vocês, claro, sobre o confronto de logo mais entre Internacional e Botafogo, o Inter tentando quebrar um tabu de alguns jogos já dentro do Campeonato Brasileiro, justamente contra o líder do campeonato. O Colorado deve ter algumas alterações em relação ao time que venceu o River Plate e se classificou às quartas de final da Copa Sul-Americana. Quero falar sobre o adversário e também sobre uma manifestação importante de Carlos de Pena, meio uruguaio, que falou sobre a troca de Mano Menezes por Eduardo Cudê. Te conto tudo isso depois da vinheta. Gente, vamos trocar uma ideia então. Falo aqui direto do Rio de Janeiro, tô aqui no hotel, cheguei não faz muito aqui na cidade maravilhosa, onde logo mais, né, a partir das 9 da noite, Colorado entra em campo, né, pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, um jogo extremamente difícil, mas que o Inter precisa, né, obrigatoriamente voltar a vencer dentro da competição nacional. O Colorado chega embalado depois de uma classificação importante contra a equipe do River Plate, né? O Inter tá embalado, o torcedor tá empolgado, que chega até a acreditar que hoje pode ser diferente mesmo com a ótima campanha que fez o Botafogo, ou que faz o Botafogo, até agora não perdeu dentro do Campeonato Brasileiro jogando dentro, né, do estádio Newton Santos, apesar do retrospecto recente do Inter ser positivo aqui no Rio de Janeiro. O Inter venceu os últimos 3 jogos contra o Botafogo aqui na cidade maravilhosa, venceu em 2019 1-0 gol do Paulo Guerreiro, venceu em 2020 sob comando do Eduardo Cudê, 2-0 gols de Galhardo e do Bosquilha, e venceu também no ano passado 1-0 gol de Brian Romero. Então, dá uma expectativa, né, de que o Colorado venha a conseguir aí a 4ª vitória seguida dentro do Rio de Janeiro contra a equipe do Botafogo. A gente sabe que é difícil, né, o Colorado tem desfalques importantes, como por exemplo o Johnny, que vem fazendo grandes atuações desde que o Cudê chegou e tá fora por conta, né, do 3º cartão amarelo, não fica à disposição. Quem também tá fora é o De Pena, foi expulso contra o Corinthians, e também os lesionados, Rômulo e Campanharo. Esses jogadores não ficam à disposição. Ontem o Inter ainda colocou um informe dizendo que quem está fora é John, não está entre os relacionados aqui no Rio de Janeiro, justamente porque foi liberado para concluir a sua transferência ao Real Valladolid da Espanha. O Inter tem apenas um pequeno detalhe, que impede a transferência neste momento, mas deve ser um assunto superado até de forma rápida. Inter e Santos debatem questões percentuais deste jogador. O Inter tem 15% do passe do goleiro John e quer manter estes 15% e talvez até mais um percentual justamente pela taxa de vitrine. Qual é o argumento do Inter e que eu considero extremamente justo? O John jamais seria vendido pelo Santos, né, por qualquer valor que seja a proposta do Real Valladolid, se tivesse ficado na Vila Belmiro. Afinal, ele era reserva do João Paulo e o Inter quem deu a vitrine, vamos botar entre aspas aqui, para o John ser negociado. Então o Inter está exigindo uma taxa de vitrine pela ida do John, até porque o Inter está abrindo mão de 4 meses de contrato que o John teria até o final da temporada e, claro, né, da opção de compra que o Inter teria para comprar o goleiro, que é muito elogiado por todos. O Inter queria a manutenção do John, só que a gente sabe, né, jogador insatisfeito, jogador que quer seguir a sua carreira no exterior, jogador, né, que tá vendo que vai perder espaço justamente porque o Rocher chegou chegando, tomando a titularidade, fazendo por merecer e agora sendo também o herói da classificação colorada para as quartas de final da Copa Libertadores. Então, John está saindo, o Inter deve ganhar cerca de 2 milhões de reais com a transferência, mantendo ainda 15% em caso de venda futura. Então este é o cenário envolvendo o goleiro John, que não está aqui no Rio de Janeiro. Os goleiros são Rocher, Kehler e Emerson Júnior, que pode ganhar a hierarquia do Kehler, né? O Inter está trabalhando internamente este goleiro para ser o substituto do Rocher, mas é claro, há uma hierarquia com o Kehler. O Inter confia muito neste goleiro, por mais que ele tenha saído do gol, né, de uma forma meio traumática depois daquele Grenal que nós perdemos de 3-1, o Inter ainda aposta que ele pode dar a volta por cima. Então vamos ver, com o time menos exposto, daqui a pouco ele pode dar um resultado importante. Provável Inter para hoje, então, sem esses jogadores que eu citei aqui no Rio de Janeiro. Tem Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René,
Gabriel abrindo o meio-campo na ausência dos meio-campistas que tradicionalmente estariam no time. Arangues ou Bruno Henrique, coloca essa dúvida porque o Arangues tem desgaste, mas ele viajou e está aqui no Rio de Janeiro. Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Já o Botafogo, né, não vai poder contar com o Tiquinho Soares, que tem uma lesão, e com o Marçal, que está suspenso, um dos capitães aí da equipe alvinegra. Provável time do Bruno Lage tem Lucas Perry no gol, o goleiro que foi negociado, inclusive, né, para o Lyon, que é um outro time da SAF, né, pertence ao John Textor. O Lucas Perry e o Adrielson iriam para o futebol europeu, o Textor cobriu a proposta e eles se apresentam ao Lyon da França no final da temporada. Aliás, o que se fala aqui no Rio de Janeiro é que o Botafogo está acertando a contratação também do Diego Costa, centroavante que está livre no mercado para substituir o Tiquinho Soares, que está fora aí por 4 semanas. Mas então, Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta pela primeira vez contra o Internacional e Hugo, que substitui o Marçal na lateral esquerda, Tietê e Marlon Freitas, para mim um grande jogador, Marlon Freitas, queria muito ele no Inter. Gustavo Sauer, que foi o herói da vitória do Botafogo contra o Curitiba, agora recentemente. Eduardo e Vitor Sá, olho nele, muito bom jogador. E o Janderson substitui o Tiquinho Soares, então, neste jogo. Qual o teu palpite na KTO.com? Vitória do Inter tá pagando 4. E eu tô confiante. Hoje, no mínimo, no empate aqui no Engenhão. Acho que o Inter não perde o jogo. O time do Cudê vive um grande momento. Então, acho que nós não vamos perder aqui no Rio de Janeiro. De qualquer forma, esse é o único jogo do sábado, na rodada do Campeonato Brasileiro. Você pode palpitar e se divertir na KTO.com. O código é colar para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, certo? Quero dizer também, gente, que a Pronto Smart está aberta neste sábado. Para tu que ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, cupom COLAR te dá uma capinha ou uma película na compra do teu iPhone seminovo. Vai economizar uns bons R$300 aí, tá? E também, gente, tem desconto de 15% na utilização do serviço de assistência técnica da Pronto Smart. Então chama eles, o link tá na descrição do vídeo ou no QR Code que tá aqui na tela. Aponta a câmera do teu celular, vai ter o WhatsApp da Pronto Smart, vai ter o Instagram para que você fique por dentro das promoções e muito mais, tá bom? Então chama a galera da Pronto Smart, link na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre Carlos Epena. Afinal, ele deu uma entrevista para uma TV uruguaia falando sobre a classificação do Internacional para as quartas de final da Libertadores. E, em especial, falou também sobre a principal mudança que ele enxerga do time, antes treinado por Mano Menezes e agora por Eduardo Cudê. O crédito é da Futebol Brasileiro aqui no YouTube. Ele colocou a legenda, a tradução. É um canal muito bacana, né, que puxa, né, o que os hermanos geralmente falam sobre o futebol do Brasil. Recomendo que vocês sigam. E ele postou esse trecho já com a legenda do que disse o DP. Además de subir el potencial, ¿cambió también, pensás, la característica del equipo? Creo que la característica cambia con la llegada del Chacho. Nosotros, si bien tenemos un plantel de calidad, estábamos sufriendo bastante en los segundos tiempos, sobre todo nos quedábamos un poco del punto de vista físico, la presión la hacíamos un poco errada y con el Chacho ajustamos eso. Somos un equipo que corre más, que presiona mucho mejor, que conseguimos robar bastantes pelotas en campo rival y eso nos facilita el no correr tanto, el no tener que hacer transiciones de 50, 60, 70 metros y a veces correr 10 metros para robar la pelota. Y contra un rival que también es intenso, que le gusta tener la pelota, lo supimos hacer. Creo que el primer tiempo en Buenos Aires fue muy bueno, en el segundo tiempo nos quedamos un poco y el partido en general en Porto Alegre fue una gran actuación del equipo que terminó 2-1 con esos penales sufridos, pero al final con la clasificación. Entonces me parece que, como te decía, los ajustes los hemos hecho un poco después de la llegada del Chacho. Bien. Para mim, muito claro esse trecho, né, do Depena falando sobre as mudanças, né, em especial física, em especial de postura. O Inter estava correndo errado, coisas que eu sempre disse aqui para vocês. Preparação física não era um problema somente por conta do profissional que saiu ou dos que chegaram, mas pela postura que o Inter tem. O Inter tem mais a bola, o Inter corre num espaço menor, o Inter pressiona lá na frente, não lá atrás. Então a gente vai vendo aos poucos, né, os jogadores externando o que estava errado e o que passou a dar certo no time agora treinado pelo técnico argentino. Concorda com o Depena? Não concorda? Deixa aqui nos comentários a tua opinião e também o teu palpite para hoje, Botafogo e Internacional.
A gente se vê, gente. Não vai embora sem deixar o teu like e sem te inscrever no canal. Fui!